Olá, boa tarde a todos. Estaremos agora apresentando o trabalho sobre sistema de ar-condicionado e os componentes desse trabalho é a Aline Aprígio, Andréa Souza, Vicilene Célia. Vou falar agora um pouquinho sobre a descrição e a finalidade desse sistema, no caso de ar-condicionado. O sistema de ar-condicionado consiste em um processo de tratamento e controle simultâneo da temperatura, pureza, umidade e movimentação do ar, conforme a necessidade do ambiente que se deseja climatizar. O processo de tratamento é obtido pela adição do ar externo, limpo, e a renovação do ar que retorna ao meio ambiente climatizado. A filtração ou controle de pureza, o seu resfriamento é por serpentina interna, controle de temperatura e umidade. Durante o processo de resfriamento, parte do vapor da água contido no ar condensado no sistema, facilitando a formação do foco contaminação. Segundo a portaria do Ministério da Saúde, o sistema de ar-condicionado deverá garantir a renovação de, no mínimo, 27 metros quadrados por hora por pessoa. Primeiras falhas e anomalia, ou primeiras anomalias e falhas. 1. Temperatura não ajustada ao fim que se destina e com os níveis fora do especificado pela norma da ABNT. Poeira lançada pelo ar-condicionado, devendo-se verificar a limpeza dos filtros de ar, e se o problema ainda persistir, deverá ser avaliado o estado de limpeza de dutos e grelhas ou difusores. Fluxo de ar diferente sobre o corpo, devendo ser ajustado às lâminas direcionadas de ar que ficam nos equipamentos condicionadores de menor parte. Exemplo, o aparelho de janela e split. A existência de ruídos nos condicionadores e utilização de salas de máquinas para o armazenamento de produtos de limpeza ou qualquer outro fim. Recomendações e orientação técnicas. Primeiro, limpar e pintar com tinta adequada a bandeja de condensados dos condicionadores, avaliando a necessidade de tratamento com produtos bactericidas, lembrando que, conforme previsto na legislação, todos os produtos utilizados para limpeza e tratamento de condicionadores de ar deverão ter o registro e aprovação junto ao Ministério da Saúde. Segundo, o condicionador de janela deve ser inclinado com sua parte mais baixa no lado do ar externo, para que o condensado não reflua para o ambiente condicionado. A sua drenagem deve ser feita com mangueira de tal forma que não respingue água nos transeúntes. Terceiro, dependendo da condição ou região da cidade onde estiver localizado ou instalado o ar-condicionador de ar, deverá ser definido uma rotina de inspeção periódica mais intensa sobre os filtros de ar, garantindo a sua limpeza ou troca e a consequente melhor qualidade do ar e ambiente. Observar especificações do grau de filtração adequada. Dando sequência nas recomendações e orientações técnicas, os dutos devem ser dotados de porta de inspeção em locais convenientes para facilitar a limpeza, que pode ser feita por escovação mecânica ou sopro de ar comprimido. Existem firmas especializadas que utilizam robôs controlados e monitorados à distância, inclusive com visualização. Outros elementos que devem ser limpos são os trocadores de calor, serpentinas de aquecimento, se existirem, e as bordas de ar,
difusores e grelhas. Ao se instalar um ar-condicionado, mesmo de janela, deve-se cuidar para que o circuito elétrico suporte a carga do condicionador, sem sobrecarga do circuito, provocando aquecimento na fiação e deterioração do isolamento. Então, deve ter muito cuidado na hora de instalar com a questão do circuito elétrico, não sobrecarregar ele para evitar uma sobrecarga e provocar um incêndio. Pronto, dando continuidade aí ao que a Andrea estava falando, a gente colocou aí uma importante, né, uma notícia importante que aconteceu. Ela falou aí sobre a sobrecarga, né, do fio, e a gente colocou aí uma matéria sobre um dos edifícios ali de São Paulo que pegou fogo justamente por isso, né? Foi instalado os condicionadores de ar e a carga que eles estavam absorvendo, a fiação não suportava, e isso gerou aí a deteriorização do fio e, consequentemente, começou a pegar fogo, né? E esse incêndio aí aconteceu em 1974, no 12º andar, pegou fogo depois de um curto-circuito no sistema de refrigeração do banco pré-fixou, destruindo aí 14 pavimentos, matando 187 pessoas e deixando mais de 300 feridos. Então, aí, reforçando o que a nossa colega falou, a importância, né? Aí, continuando. Para que não haja focos frequentes de gripe ou rinite alérgica, deve-se verificar inicialmente a incidência direta do fluxo de ar sobre os ocupantes. Exemplo, condição de temperatura e distribuição. E também a qualidade do ar-condicionado na sala, pela análise laboral específica, conforme previsto na portaria do Ministério da Saúde. Aí, ficha técnica. Sistema de condicionamento de ar do ambiente para alterar a temperatura e proporcionar conforto térmico. O sistema pode ser O sistema pode ser individualizado ou central. No caso, essa ficha técnica é a que já vem no aparelho aí. Norma técnica. ABNT-BR, NBR 16.401-1, BNT, NBR 16.401. 401/2. ABNT NBR 16.401-3. ABNT NBR 11.215. ABNT NBR 10.080. ABNT NBR 15.627-1 e ABNT NBR 15.627-2. Cuidados de uso. No caso do equipamento não fornecido pela construtora, este deve ser adquirido e instalado de acordo com as características do projeto. Não efetuar furações em lajes, vigas, pilares e paredes. Estrutura para passagem de infraestrutura. Para fixação de instalação dos componentes, considerar as características do local a ser instalado, os posicionamentos indicados em projeto. Manutenção preventiva. Para manutenção tomar cuidado específico com a segurança e a saúde das pessoas que irão realizar as atividades. Desligar o funcionamento geral de energia do sistema, no caso, o quadro de distribuição de energia. Pode passar o slide, Aline. Dando continuidade na manutenção preventiva, este sistema da edificação necessita de um plano de manutenção específico
que atenda às recomendações dos fabricantes e às diretrizes da norma designada na ABNT, a NBR 5674, e norma específica do sistema, quando houver. Então, para uma edificação, precisa ter as normas, o sistema de ar-condicionado tem que seguir as normas e as diretrizes. Somente utilizar peças originais ou com desempenho de característica comprovadamente equivalente. Então, usar só as peças originais para evitar algum dano. Realizar a manutenção recomendada pelo fabricante em atendimento à legislação vigente. Pronto, aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a perda de garantia, né? O que gera aí uma perda de garantia? Aí, caso haja reforma ou alteração que comprometa o desempenho de algum sistema das áreas comuns ou que altere o resultado previsto em projeto para o edifício, áreas comuns ou autônomas. Caso haja mau uso ou não forem tomados cuidados de uso, e caso seja realizada também uma limpeza inadequada. Dando continuidade à perda de garantia, caso não seja implantado, executado de forma eficiente o programa de manutenção de acordo com a ABNT NBR 5.674, a manutenção de edificações, requisitos para o sistema de gestão de manutenção ou apresentada a efetiva realização das ações descritas no plano. Caso seja realizada substituição de qualquer parte do sistema com o uso de peças, componentes que não possuam característica de desempenho equivalente ao original, entregue pela incorporadora ou construtora. Caso os proprietários não permitam o acesso do profissional destacado pela construtora ou incorporada às independências de suas unidades ou às áreas comuns, quando for o caso de proceder à vistoria técnica ou o serviço de assistência técnica. Outro motivo é caso seja executado reforma ou alterações que descaracterizem os sistemas da unidade autônoma ou nas áreas comuns. Então, se fizer alguma reforma e, com isso, haja descaracterização dos sistemas, perde a garantia também. Caso seja identificado irregularidades em eventual vistoria técnica e as providências sugeridas não forem tomadas por parte do proprietário ou do condomínio. Então, a vistoria, realizada uma vistoria, né, no edifício, e ele sugere algumas modificações. E se o proprietário ou o condomínio não tomar aquelas precauções, também ocorre a perda de garantia. Caso seja realizada a substituição de qualquer parte do sistema com o uso de peças, componentes que não possuam característica de desempenho equivalente ao original, entregue pela incorporadora construtora. Pronto, aí continuando, a perda de garantia. Se durante o prazo de vigência da garantia não for observado o que dispõe o manual do proprietário, manual das áreas comuns e a ABNT-NBR 5674, que diz respeito à manutenção correta para a edificação em uso ou não, também perde a garantia. Se nos termos do artigo 393 do Código Civil ocorrer qualquer caso fortuito ou de força maior que impossibilite a manutenção da garantia concedida, também é outro procedimento que o consumidor vai perder a garantia. E a falta de comprovação da realização de manutenção, eventualmente estabelecida conforme previsto na norma
a BNT NBR 5674. Nota: demais fatores que possua acarenta a perda de garantia estão descritos nas orientações de uso e manutenção do imóvel para os sistemas específicos. Situação não coberta pela garantia. Peças que apresentam desgaste natural pelo tempo de uso. Checklist. Prioridade, atividade responsável. Prioridade. Periodicidade. A cada uma semana, ligar o sistema, responsável, equipe de manutenção local. A cada um mês, ou menos, casos necessários. Atividade, realizar a limpeza dos componentes e filtros, mesmo com período de não utilização. Equipe de manutenção local. A cada um mês, realizar a manutenção dos ventiladores do gerador quando houver que compõe o sistema de exaustão. Empresa especializada. A cada um mês, verificar todos os componentes do sistema e, caso detecte qualquer anomalia, providenciar os reparos necessários. Equipe de manutenção local. Obrigado pela atenção.